Imagine que você está de visita em um museu em Turim, na Itália, caminhando pelos corredores repletos de artefatos antigos. De repente, seus olhos encontram algo peculiar. Uma figura pequena, delicada, repousa em posição fetal dentro de uma vitrine. É uma múmia, mas não qualquer múmia. Esta é diferente de todas as outras que você já viu em livros ou documentários. Seu nome? Fred. Sim, os pesquisadores carinhosamente a batizaram de Fred. E essa múmia está prestes a revelar um dos segredos mais bem guardados do Antigo Egito. Fred passou milhares de anos deitada nas areias quentes, próximas às margens do Nilo, em uma posição vulnerável, quase infantil. Por aproximadamente 5.600 anos, ela permaneceu ali, preservada de uma forma que parecia, à primeira vista, completamente acidental. Afinal, o que poderia ter de especial em um corpo deixado ao relento no deserto egípcio? Mas aqui está o primeiro grande mistério. E se não fosse acidente? E se, na verdade, os antigos egípcios já dominassem técnicas de preservação milhares de anos antes do que imaginávamos? E se a história da mumificação precisasse ser completamente reescrita? Durante décadas, Fred permaneceu intocada no Museu Egípcio de Turim. Ninguém ousou perturbá-la com conservantes modernos. Nenhum cientista havia se aventurado a estudá-la profundamente. Ela era como uma cápsula do tempo perfeitamente selada, esperando pacientemente que a tecnologia e a curiosidade humana evoluíssem o suficiente para desvendar seus segredos. E então, finalmente, chegou o momento. Uma equipe de pesquisadores decidiu que era hora de descobrir a verdade. O que eles encontraram mudaria completamente nossa compreensão sobre as origens da mumificação egípcia. Mas antes de revelarmos essa descoberta revolucionária, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos conhecer Jana Jones, a egiptóloga que primeiro desconfiou que algo extraordinário estava escondido nas sombras da história antiga. Era a década de 1990. Jones estava em seu laboratório, debruçada sobre um microscópio, examinando fragmentos de tecido de múmias pré-históricas. Esses invólucros tinham cerca de 600 anos, o que os colocava em uma época muito anterior ao período clássico da mumificação egípcia que todos conhecemos. Enquanto ajustava o foco do microscópio, Jones sentiu seu coração acelerar. O que ela estava vendo não poderia estar certo. Os trapos antigos pareciam conter resíduos de uma resina embalsamadora, um composto que deveria aparecer apenas em múmias muito mais recentes, milhares de anos depois. Foi uma sensação incrível, ela relembra até hoje. Imagine a excitação. Era como descobrir que Leonardo da Vinci não só pintou a Mona Lisa, mas também havia inventado o cinema digital séculos antes. Era uma descoberta que desafiava tudo o que sabíamos sobre a linha do tempo da civilização egípcia. Mas Jones era uma cientista cuidadosa. Ela sabia que algumas células microscópicas não eram suficientes para revolucionar a história. Ela precisava de provas concretas, de análises químicas meticulosas que não deixassem margem para dúvidas. E se você está gostando dessa história incrível sobre os segredos da antiguidade, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias fascinantes como essa que vão te fazer ver o passado com outros olhos. Então, começou uma jornada que levaria uma década inteira para ser concluída. 10 longos anos de análises químicas, testes e retestes. Jones brinca que viveu a maldição da múmia durante esse período. Mas a determinação da equipe nunca vacilou. Finalmente, em 2014, o momento chegou. A equipe, liderada pelo químico arqueólogo Stephen Buckley, um especialista em mumificação, confirmou a descoberta. Os invólucros realmente continham substâncias embalsamadoras. A pesquisa foi publicada na renomada revista científica PLOS ONE e o mundo acadêmico foi sacudido. Esse momento foi revolucionário, declara Buckley, ainda emocionado ao recordar. Mas mesmo com a publicação, alguns especialistas permaneciam céticos. O problema era simples. Os pesquisadores tinham apenas os tecidos, os invólucros. Eles não tinham uma múmia completa para estudar. Os trapos haviam sido separados de seus donos preservados há muito tempo. Como poderiam ter certeza absoluta
de que aqueles compostos químicos realmente faziam parte de um processo intencional de mumificação? A resposta estava esperando pacientemente em Fred, a múmia esquecida, estava prestes a entrar. Quando os pesquisadores finalmente decidiram estudar Fred detalhadamente, eles sabiam que estavam lidando com algo precioso. Essa múmia havia permanecido intocada desde o início do século XX, quando chegou ao museu. Ela era uma janela pura para o passado, sem contaminação de conservantes modernos ou intervenções científicas anteriores. A equipe preparou uma bateria completa de testes. Eles extrairiam amostras minúsculas e as submeteriam a análises químicas de última geração. O objetivo? Identificar cada componente individual do unguento embalsamador usado há quase 6.000 anos. E então, ingrediente por ingrediente, a antiga receita começou a se revelar. A base do unguento era óleo vegetal. Nada muito surpreendente até aqui. Mas então vinham os ingredientes realmente fascinantes: goma vegetal e extratos vegetais aromáticos. Esses dois últimos componentes eram absolutamente cruciais, e os pesquisadores logo entenderam por quê. Eles tinham propriedades antimicrobianas. Em outras palavras, esses ingredientes naturais impediam o crescimento de bactérias e fungos que, de outra forma, destruiriam o corpo. Os antigos egípcios, sem microscópios ou laboratórios, haviam descoberto empiricamente substâncias que preservavam os tecidos humanos. Mas aqui está o que realmente deixou a equipe boquiaberta. Quando compararam essa receita de 5.600 anos atrás com os ungüentos usados no auge da mumificação egípcia, 500 anos depois, as semelhanças eram impressionantes. Era quase a mesma fórmula. Pense nisso por um momento. Os mesmos compostos químicos que foram usados em Fred foram utilizados milhares de anos depois para preservar nobres e faraós como o próprio rei Tutancâmon. Era como se os egípcios antigos tivessem acertado a receita logo de cara e a tivessem aperfeiçoado ao longo dos milênios, mas sem nunca abandonar os ingredientes fundamentais. É muito interessante ver essas conexões, comenta Stuart Tyson Smith, arqueólogo da Universidade da Califórnia que acompanhou o estudo com fascínio. Isso representa uma incrível peça do quebra-cabeça que não tínhamos até então. E Jones? Bem, ela finalmente teve sua confirmação. A nossa pesquisa anterior, sem dúvidas, está confirmada, declarou, provavelmente com um sorriso de orelha a orelha. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no processo em si, porque é absolutamente fascinante. Os embalsamadores antigos pegavam os ingredientes e criavam o que Jones descreve como um tipo de pasta marrom grudenta. Não soa muito glamouroso, não é? Mas era incrivelmente eficaz. Havia duas formas principais de aplicar esse bálsamo. A primeira era mergulhar as faixas de linho diretamente na pasta antes de envolver o corpo. A segunda era aplicar o unguento diretamente na pele do falecido e depois envolvê-lo com as faixas. Aliás, se você está achando essas descobertas tão fascinantes quanto a gente, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Temos muito mais conteúdo sobre mistérios e descobertas arqueológicas que vão te surpreender. Mas aqui está um detalhe crucial que diferencia as múmias pré-históricas das múmias clássicas, que estamos acostumados a ver. Após aplicar o bálsamo, os embalsamadores posicionavam o corpo na areia quente do deserto egípcio. A múmia ficava ali, exposta ao sol escaldante. Era uma combinação perfeita. O calor intenso do sol desértico trabalhava em conjunto com as propriedades conservantes do bálsamo. Juntos, eles desidratavam o corpo e impediam a decomposição. É por isso que Fred e outras múmias pré-históricas permanecem em posição fetal, com todos os órgãos ainda dentro de seus corpos enrugados. Compare isso com as múmias clássicas que conhecemos do período posterior. Essas eram deitadas em posição reta e sepultadas em tumbas elaboradas, longe dos raios solares. Como explica Buckley, sem o sol para ajudar na preservação, os embalsamadores posteriores tiveram que desenvolver técnicas mais invasivas. Eles precisavam remover o cérebro através das narinas. Tinham que extrair os órgãos internos
e colocá-los em vasos canupos separados. Usavam grandes quantidades de natrão, um tipo de sal, para dessecar completamente o corpo. Todo o processo se tornava muito mais elaborado, ritualístico e demorado. Mas a essência, a ideia central, permanecia a mesma: usar substâncias naturais antimicrobianas para preservar o corpo para a vida após a morte. A descoberta também revelou algo surpreendente sobre a disseminação dessas práticas. Os invólucros que Jones estudou na década de 1990 vieram de uma região do Egito, que fica a algumas centenas de quilômetros ao norte de onde Fred provavelmente foi preservada. Isso significa que as técnicas de mumificação pré-históricas eram muito mais difundidas geograficamente do que os especialistas imaginavam. Não era uma prática isolada em uma única comunidade. Era um conhecimento compartilhado, transmitido, talvez comercializado entre diferentes grupos ao longo do Vale do Nilo. Mas isso nos leva a uma pergunta intrigante: como diabos os antigos egípcios descobriram essa receita há tanto tempo? Pense no desafio que os primeiros egípcios enfrentaram. Eles viviam há quase 6.000 anos, sem química moderna, sem o método científico, sem sequer a escrita desenvolvida para registrar suas descobertas. Como eles poderiam ter descoberto que a combinação específica de óleo vegetal, goma e extratos aromáticos preservaria um corpo humano? Stephen Buckley tem uma teoria fascinante. Alguns desses ingredientes provavelmente tinham um significado simbólico no início, ele especula. Mas depois perceberam que eles tinham um benefício conservante. É uma ideia poderosa. Imagine que certos óleos e resinas aromáticas eram usados em rituais funerários por razões religiosas ou espirituais. Talvez fossem considerados sagrados, ligados aos deuses ou ao mundo dos mortos. Os egípcios aplicavam esses materiais nos corpos de seus entes queridos como parte de uma cerimônia de despedida. E então, com o tempo, alguém notou algo extraordinário. Os corpos tratados com essas substâncias decompunham-se mais lentamente. Eles mantinham uma aparência mais preservada. Talvez isso fosse visto como um sinal divino, uma aprovação dos deuses. Ou talvez os egípcios fossem observadores práticos e percebessem o padrão. De qualquer forma, o que começou como espiritual transformou-se gradualmente em técnica de preservação. A prática simbólica encontrou o propósito prático, e assim nasceu a mumificação. Buckley deixa escapar que sua equipe está atualmente estudando locais de experimentação antiga dos ingredientes embalsamadores. Isso sugere que pode haver ainda mais revelações por vir. Talvez descubramos laboratórios primitivos onde os antigos egípcios testavam diferentes combinações de substâncias. Quem sabe existam cadernos de receitas ancestrais esperando para serem decifrados. A meticulosidade desse novo estudo impressionou até os especialistas mais experientes. Ron Wade, diretor aposentado do Departamento de Serviços de Anatomia da Universidade de Maryland, tem uma perspectiva única sobre o assunto. Em 1994, ele fez algo notável. Repetiu o processo completo de mumificação egípcia em um humano moderno, com financiamento da National Geographic. Wade conhece intimamente cada passo, cada desafio do processo de mumificação. Por isso, suas palavras carregam peso. Eu gostaria de ter recebido essas informações quando estávamos fazendo a nossa múmia, ele admite. Isso teria sido interessante. Então, o que essa descoberta realmente significa para nós, milhares de anos depois? Primeiro, ela nos força a reconsiderar a sofisticação das sociedades pré-históricas. Tendemos a pensar nos povos antigos como primitivos, tentando sobreviver dia a dia, sem muito pensamento, além das necessidades básicas. Mas essa pesquisa revela algo diferente. Os egípcios pré-históricos eram experimentadores, observadores, cientistas a seu modo. Eles testavam substâncias, observavam resultados, refinavam técnicas. Eles tinham conhecimento botânico suficiente para identificar plantas com propriedades antimicrobianas. Tinham química prática para criar emulsões eficazes. E tinham organização social para transmitir esse conhecimento através de gerações e longas distâncias. Segundo, nos mostra a continuidade extraordinária da cultura egípcia.
A mesma receita básica desenvolvida há 5.600 anos continuou a ser usada por milênios. Poucas civilizações podem reivindicar tal consistência. É como se os egípcios tivessem encontrado algo que funcionava perfeitamente e disseram: por que mudar o que já é perfeito? Terceiro, nos faz questionar o que mais não sabemos. Se estávamos errados sobre quando a mumificação começou por uma margem de 500 anos, o que mais nossa linha do tempo da história antiga pode estar incorreta? Quantas outras Freds estão esperando em museus ao redor do mundo, guardando segredos que podem reescrever capítulos inteiros de nossos livros de história? E, finalmente, há algo profundamente humano nessa história. Os antigos egípcios desenvolveram essas técnicas elaboradas por uma razão simples: amor. Amor pelos que partiram. O desejo de preservar a aparência de seus entes queridos, de mantê-los vivos de alguma forma, de garantir sua passagem segura para o além. Fred, deitada em sua posição fetal por quase 6 milênios, é um testemunho desse amor ancestral. Alguém, há muito tempo, cuidou o suficiente para aplicar cuidadosamente aquela pasta marrom grudenta, para envolver o corpo com faixas embebidas em ungüentos preciosos, para posicionar a múmia nas areias quentes com reverência. Esse cuidado atravessou os séculos. Sobreviveu a impérios que subiram e caíram, a eras de gelo e aquecimento, a migrações e conquistas. E agora, no século XXI, cientistas em laboratórios de última geração usam tecnologia que os antigos egípcios não poderiam sonhar para finalmente entender e honrar aquele ato ancestral de amor e preservação. A próxima vez que você pensar no Antigo Egito, não pense apenas nas pirâmides grandiosas ou nos faraós poderosos. Pense nos primeiros egípcios experimentando com óleos e resinas, tentando encontrar uma maneira de preservar aqueles que amavam. Pense na cadeia ininterrupta de conhecimento que se estendeu por milhares de anos, de mestre a aprendiz, de geração. E pense no que isso nos ensina, que o impulso humano de lembrar, de preservar, de honrar nossos mortos é tão antigo quanto a própria civilização. Os métodos mudam, a tecnologia evolui, mas o coração da prática permanece o mesmo. Fred não é apenas uma múmia pré-histórica. Ela é uma janela para a alma da humanidade antiga, um lembrete de que nossos ancestrais eram tão humanos, tão preocupados com o amor e a perda quanto nós somos hoje. E agora, graças ao trabalho meticuloso de Jana Jones, Stephen Buckley e suas equipes, conhecemos a receita que tornou tudo possível. A receita que lançou uma das tradições funerárias mais duradouras e icônicas da história humana. É uma história que merece ser contada, lembrada e celebrada. É uma história que nos conecta, através do abismo do tempo, com aqueles que vieram antes de nós. E se você gostou dessa jornada pela história da mumificação egípcia, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias sobre descobertas arqueológicas, mistérios da antiguidade e os segredos que o passado ainda guarda para nós. Até a próxima aventura pelo túnel do tempo.